Quando a gente era pequeno, nossos pais diziam: "Estuda, meu filho, estuda, meu filho, estuda, meu filho". Fizeram eles muito bem. E a gente levou isso a sério. Estudou, 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 estudou e continua estudando, e continua lendo, e continua fazendo cursos, e continua, continua, continua. Bárbaro. Mas o que nossos pais não nos disseram, talvez até porque não soubessem, que a gente, além de estudar, a gente tinha que ouvir o nosso corpo. Pois é, porque quando a gente cresce, fica maduro, né, trintão, quarentão lá na empresa, a gente sabe, porque a gente estudou, 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 os pais mandaram, e a gente sabe, mas a gente não sabe né, ouvir o nosso corpo. O que eu quero dizer com isso? Né? O ser humano não é feito só de inteligência, de conteúdo. Eu brinco que esta mala, sim, é uma mala importantíssima, mas não é a única no meu ser. Dentro dessa mala chamada eu, chamada você, existem outras, né, malas que têm que ser enchidas, né? Que, né, a mala do conteúdo intelectual tá ótimo, você tá feliz com tudo que você estudou, com todos os cursos que você fez, ótimo, porque graças a eles, né, você chegou onde chegou, beleza. Mas tem a mala da emoção, e essa a gente não foi muito convidada a pensar, né? No máximo que a gente pensa nela é quando alguma coisa dá ruim na vida, e aí a gente cai na fossa, fica deprimido, ou porque perdeu emprego, ou porque o casamento acabou, ou porque foi trocado por outro. E aí a gente, na crise da emoção, vai fazer terapia. Ótimo, maravilhoso. Mas eu quero falar de uma outra coisa, né, dessa mala da emoção. A nossa emoção, ela é muito delicada, ela é como uma taça de vinho, né, de cristal, né? A gente, se tacar no chão, quebrou. Então a gente deveria ter sido ensinado a cuidar dessa emoção todos os dias, todos os dias, todos os dias. E o que é isso, né? É igual quando a gente vai no banheiro, a gente faz xixi e dá descarga e fala tchau, xixi. A emoção deveria ter sido, né? A gente deveria ter aprendido que a emoção é mais ou menos isso. Deu ruim, chore, se permita chorar, 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 até dar descarga e o choro passar. A emoção, ela é muito delicada e ela tem que ser cuidada todos os dias, acalentada todos os dias. A gente tem que se estimular todos os dias, a gente tem que gostar da gente todos os dias. Isso é cuidar da emoção todos os dias e não só na sala, né, do terapeuta. A gente tem que perceber quando está exagerando no trabalho, a gente tem que perceber quando está exagerando nos estudos, a gente tem que perceber que a nossa emoção vai ficar, né, vai ficando desequilibrada. Então, dentro dessa mala tem dentro desse corpo tem essa mala que está legal. Essa que mala às vezes dá ruim porque a gente não cuida dela todos os dias, não cuida mesmo. É como se a gente não tomasse banho todos os dias. A gente cuida, né? A gente toma banho só quando dá ruim. Mais ou menos é assim que a gente trata da nossa emoção. Então, a emoção tem que ser cuidada todos os dias. Então é isso que eu quero, né, conversar hoje com você. A gente tem que reservar alguns minutos da nossa agenda, não, né? Reserve alguns minutos da agenda para estudar, para continuar lendo, né, as notícias, os jornais, se informando, mas reserve uns momentinhos do dia para cuidar dessa sua parte que é fundamental, porque ela é quem dá o tempero, o gosto, o equilíbrio, o prazer de viver. Então essa mala da emoção tem que ser cuidada todos os dias, e não só lá no terapeuta, que é legal, mas é também ouvir a emoção. E o que é ouvir a emoção? Para mim é ficar alguns minutinhos por dia em silêncio, é desligar o mundo, porque tem tanto ruído que vem do mundo, tanta informação, tanta nova coisa que a gente tem que aprender, é tanto conflito, é tanta nova informação. Então, para a gente cuidar da emoção, a gente tem que ficar no silêncio alguns minutinhos por dia. Não precisa você virar um Dalai Lama, né, um monge tibetano, não. É adquirir o hábito de ouvir a emoção. E a gente só consegue ouvir a emoção quando a gente fica em silêncio, quando a gente dá ouvidos à emoção. E em silêncio a gente começa, né, a abrir os olhos, o que não está bem, o que está bem, o que precisa ser cuidado, o que pode ser deletado. Isso é bem legal. O que pode ser deletado da nossa emoção,
Tem tanta emoção guardada que não precisa mais ficar, tem tanta coisa que já foi vivida, vivenciada, chorada, sofrida há anos atrás, não precisa mais ficar. Então a emoção, cuidar da emoção todos os dias, é isso, é ficar alguns minutinhos em silêncio, você com você. Olha só, a gente não gosta de ficar sozinho conosco. Olha que louco, a gente não gosta porque ninguém, nem professor, nem pai, nos alertou que era importante isso. Era importante a gente gostar de estar com a gente alguns minutinhos por dia. Porque quando a gente adquire esse hábito, a gente aprende a olhar o que precisa, o que não precisa mais, a gente aprende a separar, né, o joio do trigo, nossa, que antigo, a gente aprende a olhar para uma coisa e falar, isso não pertence mais ao meu eu hoje. A gente, né, vai começar, né, a olhar para o nosso dia a dia, para as nossas coisas passadas, com um olhar muito mais maduro. Então, essa mala da emoção, né, o nosso eu emocional tem que ser cuidado todos os dias. Todos os dias, 2 minutos, 3 minutos, mas só de adquirir o hábito de ficar em silêncio. Silêncio é muito legal, não é só fechar a boca, mas a cabeça está lá pensando, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, porque eu tenho uma apresentação amanhã, porque eu tenho que fazer coisas, porque aquele meu defeito eu ainda continuo. Não é isso não é esse ruído interior. Nossa, nossa cabeça matraqueia o tempo inteiro. Então, mesmo que a gente não perceba, muitas vezes a gente está em silêncio, mas a cabeça tá a milhão, um turbilhão. Então, esse silêncio que eu tô convidando você a experimentar é silêncio mesmo, é não pensar. E quando vier um pensamento de trabalho, quando vier um pensamento do problema que você tem que resolver, quando vier um pensamento, ele vai vir, porque a gente é pilhado. Quando vier esse pensamento, afasta, e fique realmente uns minutos, né, do seu dia em silêncio. Pode ser 1 minuto, pode ser 2, não precisa ser mais do que isso, não precisa você... Porque aí você vai aprender, né, a ficar mais sereno, mais calmo, com a sua emoção mais equilibrada, com o seu eu emocional mais equilibrado, mais tranquilo, mais amado. Pois é, o nosso eu emocional não é, né, muito valorizado, então ele não se sente amado. Então, nesse silêncio a gente consegue acalentar o nosso eu emocional e aí ele vai ficar mais tranquilo para o resto do tempo a gente conseguir resolver os pepinos todos. Então, dentro de mim, dentro de você, tem todo o conteúdo que já tá legal, porque os professores falaram. A emoção, você vai cuidar dela com mais amorosidade. E aí, né, claro que tem o nosso corpinho físico que tem que ser cuidado. Isso hoje em dia todo mundo tem essa consciência, todo mundo procura se alimentar melhor, todo mundo procura fazer um exercício, mas se você é aquele praticante, né, da corrida, se você é praticante lá da musculação, ótimo. Mas também com relação ao corpo, né, no silêncio você vai conseguir perceber qual região do corpo, qual músculo está um pouco retesado, qual músculo está um pouco dolorido, qual músculo está um pouco cheio de nós, porque retesado, com dor, cheio de nós, é tudo sobra da emoção. Então, se você cuida do seu corpo, ótimo, continue, mas reserve nesses minutinhos de silêncio, ouvir qual parte do seu corpo está te contando, está pedindo ajuda. Ai, eu estou muito tenso, porque eu estou muito sobrecarregado. Olha lá, o corpo está dizendo. Se a nuca, né, estiver travada, ela está dizendo, ai, tô sobrecarregado. Se você tiver com um nó aqui na garganta, é o músculo aqui, né, que está te dizendo, ai, eu preciso falar mais sobre as minhas, né, sobre as minhas emoções, eu preciso não mais engolir, né, sapos. Então, no silêncio a gente consegue não apenas serenar, né, a emoção, mas a gente consegue ouvir coisas que o nosso corpo está dizendo pra gente. Pois é, só assim a gente consegue ficar sereno, tranquilo, e não é zen, tá? Não é nada de zen, mas a gente consegue ficar sereno, tranquilo e mais fortes para resolvermos os problemas e mais forte, né, para nossa comunicação. E por que eu estou falando isso? Eu que, né, que sou especialista em comunicação.
Porque é o corpo e a emoção que derrubam na comunicação só por causa disso. Então eu não sou aquela especialista em comunicação que só falo, né, que só é importante falar bem. Não, é importante falar bem, mas é importante estar bem, porque só quando a gente está bem, a gente fala bem e a gente consegue prender atenção, falar verdades, estimular a equipe, fazer a equipe crescer. Não adianta você só saber se você não, né? Não adianta saber e não ser. Então, sim, tem que falar bem, tem que ter uma comunicação boa, mas tem que ser realmente uma pessoa mais tranquila, mais harmoniosa, mais harmonizada com a vida, porque assim, sim, a gente vende ideias com muito mais propriedade, com muito mais verdade, com muito mais significado. Então, minha sugestão é você ficar 1 minuto, 2, 3 em silêncio. Em silêncio, ouça o seu corpo, ouça sua emoção, cuide deles, do corpo e da emoção, porque são eles que te levam para a próxima reunião, para, né, a próxima apresentação, e são eles que seguram a onda no próximo desafio. Pensa nisso, é sua emoção e seu corpo que seguram a onda no próximo desafio. Era isso que eu queria convidar você a pensar. Espero que seja útil, espero que você, né, que tenha um significado para você. Era isso, eu sou Thaís, sou apaixonada pela comunicação. Sou apaixonada por pessoas que se comunicam bem, mas não são só aquelas que falam bem, são aquelas que são inesquecíveis. Pense nisso.